Estão me ligando aqui, meu Deus do céu. Assim, pronto. Começou. Beleza. Ok? Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Professor, colegas. Bom, eu, Lidiane e o Luiz, hoje nós vamos apresentar para vocês o CPC 47, né? Fruto aí do IFRS 15, que vai tratar da receita de contrato com o cliente. Deixa eu passar. Então, o nosso objetivo, né, é apresentar os aspectos mais importantes da norma, né, buscando evidenciar os seus diferenciais, inovações e impactos nas demonstrações financeiras. Pode passar. Então, para atingir esse objetivo, nós fizemos a agenda, né? Primeiro, nós vamos trazer um breve histórico da norma, os principais impactos, o alcance, o reconhecimento e a mensuração. Depois, o Luiz vai falar um pouco sobre os custos do contrato e outros conceitos, né? Sobre a apresentação e a divulgação das demonstrações. Os aspectos tributários, vou trazer um pouco dos aspectos tributários, a aplicação nas pequenas e médias empresas, né? Depois o Luiz vai concluir com as diferenças entre o IFRS e o CPC, né? E os trabalhos aí, o trabalho internacional e o trabalho nacional. Deixa eu passar. Então tá, vamos lá, breve histórico, né? Eu trouxe aqui as normas, né, que até então eram vigentes, até 2017, eram duas normas, né, que trazia aí os princípios, né, para fazer o reconhecimento das receitas, que era a IAS 11 e a IAS 18. Então, nós tínhamos aí duas normas. E com as duas normas, nós tínhamos mais 4 interpretações de pontos dessas normas. Então, assim, era muito material. Então, com o CPC 47, ele veio revogando essas normas, né, que estavam vigentes até 2017. Pode passar. Então, o CPC 47, o modelo dele o objetivo dele, né, foi trazer um modelo único de reconhecimento dessas receitas, né, e trazendo aí os princípios quanto à natureza, quanto ao valor, à época e à incerteza. E ao longo da apresentação, nós vamos, né, ver muito disso, tanto da natureza quanto do valor, né, a época e a incerteza. E isso tudo para conta da geração de fluxos de caixa futuro da empresa. Então, todos esses princípios é exatamente para avaliar isso, né? Qual que é a capacidade de gerar fluxos de caixa. E o foco é no controle, né? Então, no momento que ocorre a transferência do produto, né, ou do serviço para o cliente, né? E vem trazendo aí as obrigações de performance, né? Que antes falava obrigações de desempenho. E elas podem ser atendidas ou alcançadas num momento específico ou ao longo do tempo. E a vigência da norma a partir de janeiro de 2018. Vamos passar. Os principais impactos dessa norma é a receita poder ser reconhecida no momento específico ou ao longo do tempo, né? As revisões necessárias para o planejamento tributário, aí eu vou falar um pouco desses aspectos tributários lá na frente, não só da parte dos tributos, mas também trabalhista, né? Por exemplo, você vai reconhecer a receita ao longo do tempo, como que fica os bônus, como que fica as comissões. Então, tudo isso a norma vem impactando de uma forma geral, né? Todo o processo da empresa. Novas estimativas e julgamentos serão exigidos, né? Aí nós vamos ver que a norma também traz um pouco de subjetividade, né? Um pouco ou muita subjetividade em alguns aspectos. Então, necessária a revisão dos processos contábeis e dos controles internos. E também ela vem com o objetivo de melhorar a comunicação com as partes interessadas, né? Porque ela vai trazer divulgações mais detalhadas, né? Nós vamos ver aí ao longo da apresentação informações não só quantitativas, mas também qualitativas, né? Que o objetivo da norma é exatamente esse, melhorar também essa comunicação com o usuário da informação. E dentre outras mudanças. Pode passar. E o alcance? Bom, essa norma, ela vem abarcando aí todos os setores, todas as empresas, né? Exceto, né, todas aquelas que prestam serviço, que vendem um produto, exceto as que têm contrato de arrendamento,
contratos de seguro, né, instrumentos financeiros e trocas de bens não monetários entre entidades da mesma linha de negócios, né, realizados com a finalidade de facilitar vendas a clientes ou potenciais clientes. Por quê? Porque esses tipos de operações, eles já têm a norma própria. Tirando esse daqui, se aplica a todas as outras operações. Pode passar. Então, o reconhecimento e mensuração. É importante estar frisando esse esquema, que trouxe aí as 5 etapas, né? Ele fala do modelo das 5 etapas, que é até o reconhecimento da receita, né? Então, a entidade, ela vai reconhecer a receita quando ela fizer a transferência, né, de um bem ou de um serviço contratado pelo cliente e, em contrapartida, vai receber um direito, né? Então, só que o reconhecimento dela, ela tem que atender essas 5 etapas, né, que é o que a norma trouxe. A primeira etapa seria identificar o contrato, né? Vou falar um pouco mais sobre cada etapa dessa nos próximos slides. A etapa 2 seria identificar as obrigações de desempenho. A etapa 3, determinar o preço da transação. E a quarta etapa, alocar o preço da transação. Então, eu vou estar, o que eu vou determinar na etapa 3, eu vou estar alocando para os itens que eu identifiquei na etapa 2. E, realizadas essas 4 etapas, eu tenho a 5ª etapa, que é reconhecer a receita. Pode passar. Então, tá. Vamos lá. Etapa 1. A etapa 1 é a identificação de contrato com o cliente. Mas o que vem ser o contrato, né? O contrato, ele é um acordo entre as duas partes, né? Entre duas, né? Ou mais partes que vai criar tanto direitos quanto obrigações, né? E é válido frisar que o contrato pode ser um contrato só ou 2 ou mais contratos que serão contratos combinados. Para ser esses contratos combinados, a norma também traz alguns critérios que devem ser atendidos, tá? E esses contratos, eles podem ser escritos, eles podem ser verbais ou sugeridos, né? Você ir numa loja comprar um sapato ir lá na loja comprar um sapato, isso não deixa de ser um contrato, né? E serão contabilizados desde que ele atenda todos os critérios. Então, ele tem que ser aprovado pelas partes, né? Ele tem que possuir substância comercial, tem que estar especificado todos as obrigações e os direitos, né? O que eu tenho que entregar, os bens ou serviços que eu tenho que prestar, o que eu vou receber de volta. Então, isso tem que estar muito bem identificado no contrato. E o recebimento da contraprestação é provável. Tá? Então, ela tem que atender esses itens, todos esses critérios, para que seja um contrato. Pode passar. Lidiane, só se me permitir uma colocação, com relação aos contratos, né? A gente geralmente fica em mente com o contrato, né? Um papel com as obrigações das partes, etc. Mas o CPC 47, né? Ele traz uma concepção muito mais abrangente do que simplesmente contrato. Qualquer compromisso, né? Que possa ser identificado e utilizado com força legal para exigir, né, da outra parte, é considerado um contrato, tá? Nesse sentido, a norma ela acaba obedecendo ao princípio da liberdade da forma, ou seja, não é necessário que exista um contrato a menos que a lei exija, né? Caso contrário, todo recurso que você tiver, né, que prove que existe uma obrigação, e isso pode ser um e-mail, pode ser uma propaganda, pode ser um folheto, né? Uma conversa com testemunha, né, que depois pode ser utilizado, pode ser entendido como um contrato, tá? Exatamente. Observação. Porque a gente toma com a ideia que o contrato ele tem que ser assinado, né? Tem que ser escrito, testemunho, reconhecido em cartório, e não é dessa forma. Perfeito. Pode passar. E aí a norma também traz, né, duas outras observações, né? Que o contrato ele não vai existir, né, se uma das partes puder rescindir esse contrato, né, e não tiver uma compensação para outra parte, né, igual nós estávamos conversando.
que ele tem que, o contrato ele tem que ter cláusulas de rescisão e de garantia, né? A pessoa não pode, a parte não pode ir lá, não quero mais seguir o contrato e não compensar a outra parte. Então, não existe contrato, isso é uma forma de ter uma segurança, né? E o contrato ele não é executado caso não tenha transferido o bem ou serviço prometido, né? Que aí o foco aí é o controle, né? No caso, o foco da norma é o controle, não a transferência das obrigações, né? Que a gente está falando, exatamente. Dos riscos. Dos riscos e benefícios, exatamente. E não recebeu ou ainda não tem o direito de receber a contraprestação. Então, o contrato ele só vai ser executado quando a empresa entregar o bem ou prestar o serviço e receber a contraprestação. Então, quando for satisfeita essas duas situações, aí o contrato ele já foi executado. Se ele não atender, não foi executado. Perfeito. Não é executado. Só mais uma observação, como a Lidiane perfeitamente indicou, né? Além de existir um contrato, tem que existir compromisso entre as partes, né? Porque se qualquer uma das partes pode rescindir o contrato de forma unilateral, sem nenhum prejuízo, então não tem compromisso, né? Como que você diz que há ou não, como que você vai saber se existe ou não compromisso? Se o contrato tem cláusulas de rescisões e garantias para uma das partes, então, né, essa é uma evidência forte de que as partes estão comprometidas, uma vez que, né, caso ela não venha cumprir, ela se coloca sobre uma penalidade, né? Então, Exatamente. o CPC ele é taxativo a indicar o contrato e o compromisso, né? Como a Lidiane bem indicou. Exatamente. Pode passar. A combinação de contratos. Então, como eu falei, né, o contrato ele pode ser um contrato ou contratos combinados. Para a norma, né, traz que para haver, né, uma combinação de negócio, de contratos, ele tem que atender alguns requisitos. Então, as negociações elas têm que ser realizadas em pacote com objetivos comerciais em comum, né? Lembrando que tem que ser para o mesmo cliente, né? O valor a ser pago em um contrato é afetado pelo valor ou a performance do outro, então eles estão atrelados aí, né? Um depende do outro, então tem uma dependência entre os dois. E os bens e os serviços prometidos nos contratos possuem a mesma performance obrigatória. Pode passar. Então, passada a etapa 1, que eu vou identificar o contrato, né, ou fazer a combinação dos contratos, aí a empresa vai para a etapa 2, que seria a identificação de obrigação de performance. Então, ela tem que, quando iniciou o contrato, a empresa ela tem que identificar cada obrigação de performance, tá, desse contrato, tanto do bem, de entregar o bem, ou de prestar um serviço. E cada promessa que seria essa obrigação de desempenho, ela só vai ser reconhecida se ela for distinta. E para ela ser distinta, ela tem que atender 2 critérios, né? Que primeiro, que o cliente pode se beneficiar do bem por conta própria, né? Ou juntamente com outros recursos que ele tenha disponíveis para ele. E a promessa da entidade de transferir o bem ou serviço é separadamente identificável de outras promessas no contrato. Então, ele tem que atender esses dois. Se a promessa atender esses dois itens, aí ela é distinta e eu posso reconhecer como uma obrigação de desempenho. Se ela não atender esses 2 itens, então ela não é distinta. Aí eu vou ter que combinar com outro, né, fazer uma outra avaliação com outros bens e outros serviços até que seja satisfeito como distinto. Não lembro se você coloca um exemplo aqui, Lidiane. Eu acho que você coloca, né? Não sei se no próximo slide. Mas tem um exemplo bom nesse sentido, né? Por exemplo, você contratou uma empresa para fazer uma obra, né? Vamos supor que construiu uma edícula, né? Nesse caso, você vai ter várias etapas, né? Mas não necessariamente essas etapas são obrigações de performance. Por quê? Vamos supor, primeiro você vai entregar a areia, depois vai entregar o cimento, vai entregar o ferro, etc.
Então, são entregas que a empresa está fazendo. Só que o cliente, ele não pode usufruir desses itens isoladamente, né? Sim. Então, o que que a empresa vai fazer? Ela vai combinar essas diferentes obrigações de performance até que isso se transforme, né, em um bem distinto e que possa ser usufruído pelo cliente. Então, no caso, ele vai combinar os diferentes materiais que está entregando, mais a mão de obra, que vai dar um serviço completo, né, de uma edícula, por exemplo. Então, isso daí sim é uma obrigação de performance que ela Isso. vai poder reconhecer. Então, é isso que ela disse, né? Você vai agregando esses itens, né, até que eles se tornem uma obrigação distinta, né? Exatamente. E atendo os dois critérios. Exatamente. Pode pensar. Aí é válido frisar que as obrigações de desempenho, né, ou de performance, ela não inclui atividades que a empresa utiliza aí para realizar ou cumprir o contrato, né? A menos que essas atividades transfiram bem o serviço ao cliente. Aí um exemplo seria todas as tarefas administrativas para elaborar um determinado contrato, né? Aquele contrato que a empresa fechou lá com o seu cliente. Todo o serviço serviço administrativo que ela utilizar para elaborar esse contrato não é uma obrigação de desempenho. Por quê? Porque esse tipo de serviço ele não vai passar o controle, ou o cliente não vai se beneficiar diretamente disso, né? E é válido lembrar também que o contrato ele pode ter várias obrigações de desempenho, não uma só, né? Se ele tiver uma obrigação só, então eu não vou precisar identificar essas obrigações, né? Separar essas obrigações de performance, porque ele só tem uma, mas ele pode ter várias. Exemplo, uma empresa ela pode vender o equipamento, né? E incluindo a instalação. Então, ela tem a primeira obrigação de entregar o item, né? O equipamento, a segunda de fazer a instalação. Né? E aí é muito utilizado isso, combos e dentre outros exemplos. Pode passar. Então, primeira etapa, eu identifiquei o contrato, né? Na segunda etapa, eu identifiquei minhas obrigações de performance. Então, eu vou para a terceira etapa, que é determinar o preço da transação. O que seria esse preço da transação? Ele é o montante da contraprestação, né? É aquilo que a empresa vai receber para vender aquele bem, né? Para entregar aquele bem ou prestar aquele serviço, né? E para determinar esse montante, a empresa ela vai considerar alguns fatores, né? Que é a contraprestação a pagar ao cliente, né? Essa contraprestação é uma inovação da norma, né? Porque não é mais aquele valor ali da nota fiscal, mas já é um valor que a empresa espera receber, né? Baseado em alguns princípios, né? Então, tem uma subjetividade aí também. Seria a existência de componentes de financiamento, a contraprestação não monetária e a contraprestação variável. A contraprestação a pagar ao cliente seria um cupom de desconto, né, um voucher que ela dá para o cliente. Então, ela tem que considerar isso quando ela determinar o preço da contraprestação. A existência de componente de financiamento significativo, considerar o valor do dinheiro no tempo. Também ela tem que considerar isso ao determinar o preço. A contraprestação não monetária seria ela vender um bem ou prestar um serviço e não receber isso em dinheiro, né? Ela poderia ser uma permuta, né? E a contraprestação variável. A contraprestação variável, vou falar um pouquinho mais nos próximos slides. Pode passar. Então, como que eu vou determinar o preço, né, o valor, né, da contraprestação variável? Tem dois métodos. Tem o método do valor esperado e o método do valor provável. O método do valor esperado, ele consiste aí no somatório dos montantes possíveis de serem recebidos, ponderados pelas respectivas probabilidades, né? É até um pouco confuso a gente lendo assim, entender, mas eu trouxe uns exemplos para que fique um pouco mais claro, né? E o método do valor provável, que consiste na única mais provável em uma gama de possíveis valores em consideração.
O método do valor esperado, ele é utilizado mais em cenários que têm muitos contratos semelhantes, né, àquele que você tem com seu cliente. E o método do valor provável é quando você tem duas possibilidades, né, ou sim ou não. Pode passar. Então, vamos lá. Método do valor esperado, exemplo. Então, suponhamos que a empresa X, ela vende um produto, né, um determinado produto, por R$100. E os clientes, ao receberem os produtos, eles solicitam descontos quando identificam pequenos defeitos. Então, eu trouxe aí no primeiro quadrado o histórico, né? Então, 80% dos itens que ela vendeu, ela recebeu R$100 por cada item. Né? Alguns teve defeito, então alguns clientes pediram aí 10% de desconto, então 15% do que foi vendido saiu a R$90 cada um, e outros 5% já pediram desconto de 20%, então cada item foi vendido a R$80. Então, no histórico dessa empresa, da empresa X, ela vendeu itens a R$100, esse mesmo item a R$100, a R$90 e a R$80. Então, eu tenho que encontrar aí o valor ponderado, né, dessas vendas. Então, a resolução ficaria o seguinte: o preço de R$100, né, que é 80%, então, R$80. Os 90, o que foi vendido a R$90, então, eu tenho uma estimativa de 15%, então, seria R$13,50. E o de R$80, que eu tenho estimativa de 5%, R$4. Fiz o somatório, deu R$97,50. Então, o que se espera vender, né, o valor ponderado que ela espera vender, nesse caso, seria por R$97,50. Então, ela vai reconhecer uma receita de R$97,50 e vai reconhecer uma obrigação de reembolso, né, um passivo de R$2,50, caso vendeu lá o produto, né, e o produto apresente aí defeitos. Pode passar. Oi, Lidiane, queria aproveitar esse seu exemplo, que eu achei perfeito, tá? Porque aqui fica muito evidente que essa norma, ela trouxe uma alteração substancial no que se refere ao conceito de receita. Porque antes, né, como que se faria normalmente? Você ia fazer a venda de R$100, de acordo com a nota fiscal, né, e ia reconhecer aquele valor como uma receita, né? Mas, de fato, a norma, quando fala de valor esperado, ela muda esse conceito. Por quê? Tendo em vista que você tem conhecimento, né, de que ocorrem aí algumas situações que você tem que ou devolver o valor para o cliente ou ter que fazer um desconto, então ela pede que você já reconheça uma obrigação de reembolso e, por conseguinte, a sua receita diminui. Que é a questão também da contraprestação variável, né? Se eu tenho algum item ali de incerteza, eu tenho que buscar mensurar ele e reduzir do valor que está da nota fiscal, né? Para fins de reconhecimento de receita, tá bom? Exatamente. É uma inovação da norma, né? Perfeito. É uma inovação que, para muitos, alterou o conceito de receita, tá? Exatamente. E aí o método do valor provável, né? Então, suponhamos então que a empresa B, ela estabelece um contrato de prestação de serviços, né, no valor de R$20 mil. Só que o contrato, ele prevê que se o serviço for prestado no prazo estabelecido, né, de forma satisfatória, haverá um bônus adicional de 10% no pagamento. Então, a empresa B, ela vai verificar lá no histórico dela que trabalhos similares, né, a esse que foi contratado, ela sempre conseguiu entregar no prazo estabelecido. Então, ela vai reconhecer ela vai ter o valor de estimativa dela vai ser R$22 mil, que seria o valor que ela foi contratada mais o bônus, né? Então, ela pode reconhecer. Então, o valor esperado aí seria 22 mil. Então, nesse cenário aqui, só tem duas possibilidades, né? Ou ela vai receber o bônus, ou ela não vai receber o bônus. Então, por isso que eu falei que nesse método, só existe duas possibilidades. Pode passar.
Então, aí eu tive a primeira etapa, né? É bom sempre estar frisando esse modelo de 5 etapas, né? Porque é o que a norma trouxe. Então, eu identifiquei o contrato, identifiquei as obrigações de desempenho, eu identifiquei o valor da transação, né? O preço da transação. Então, na quarta etapa, o que a empresa vai fazer? Ela vai pegar o valor que ela mensurou na terceira etapa, né, que ela definiu que foi o preço da transação, e vai alocar cada obrigação de performance que ela identificou na segunda etapa. Então, ela vai identificar, separar esse valor. Tá? No entanto, né, pode voltar. Tá. No entanto, se o preço de venda individual não for diretamente observável, né, porque ela pode já ter o valor definido ali, ok, mas se ela não tiver esse valor, então, mais uma vez, ela vai ter que se valer aí de alguns métodos, né? Então, ela pode utilizar 3 abordagens para estimar, na verdade, são 4 que ela pode utilizar. A primeira seria a abordagem da avaliação de mercado ajustada, né, que é o valor de mercado mesmo, porque que a outra parte está disposta a pagar, né, aqueles agentes estão dispostos a pagar por aquele item, por aquele serviço. Também pode estar avaliando o valor da concorrência, né, e está ajustando. Tem a abordagem do custo esperado mais a margem, então a empresa vai apurar tudo que ela vai gastar para produzir aquele bem ou prestar aquele serviço e vai adicionar aí uma margem, ou ela pode utilizar a abordagem residual, né? Se ela tem um preço de transação total e só tem o preço de uma ou outra obrigação de desempenho, então a diferença que vai ser desse item, né? E ela pode, como a quarta abordagem, seria unir 2 abordagens dessa ou 3, né, para poder chegar a um valor. Você quer complementar mais alguma coisa, Luiz? Oi, não, tá perfeito, tá perfeito. Pode passar. Então, aí trouxe 3 observações, né? Que não há alocação se o contrato possui uma única obrigação de performance. Então, eu só vou alocar, né, para as obrigações, só vou fazer essa alocação se eu tiver 2 obrigações ou mais. Se eu tiver uma, é aquele valor ali mesmo que foi definido no preço de transação. E o preço de transação ele deve ser alocado para cada obrigação de performance, né, na proporção do seu preço de venda independente. E é válido lembrar também que, após o início do contrato, o preço de transação ele pode mudar, né, por várias razões. Aí, no caso, o exemplo são os aditivos contratuais, né? Lembrando que ele só pode fazer as alterações não do que ele já tem no histórico dele, que ele já reconheceu, só dali para frente, né? Não pode alterar o que passado, né? E aí, devido, né, são alterações que vai alterar o valor de contraprestação, que ela espera ter direito em troca dos bens ou serviços prometidos. Pode passar. E aí, passadas as 4 etapas, que é a identificação do contrato, a identificação das obrigações de performance, a definição do preço de transação e depois a alocação desse preço de transação a cada obrigação, aí sim eu chego na etapa do reconhecimento da receita. Mas para fazer esse reconhecimento da receita, eu tenho que satisfazer uma obrigação de performance, né? Fazendo o quê? Transferindo o controle de um bem ou serviço ao cliente. E aí, a norma, ela trouxe o seguinte, que essa obrigação, ela pode ser satisfeita tanto no momento definido, né, no momento específico, ou ao longo do tempo. Pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a transferência ao longo do tempo. Então, ela tem também critérios. Então, observe que a norma, ela traz as etapas, né? Cada etapa tem os seus pontos, né, que tem que ser observados, que vai abrindo, que tem outros critérios. Então, assim, são muitos pontos que devem ser atendidos. Aí, mais uma vez, eu reforço, por isso que tem que haver um maior controle, né, dentro da empresa, para atender essa norma. Então, o primeiro critério, né, aí para
reconhecer a transferência ao longo do tempo, ela tem que atender ou um ou mais desses critérios, tá? Então, o cliente ele vai receber e consumir simultaneamente os benefícios gerados pelo desempenho por parte da entidade, à medida que a entidade efetiva o desempenho. Aí, um exemplo seria a prestação de serviço de segurança, de limpeza, né? Então, a partir do momento, no decorrer dessa prestação de serviço, a outra parte, que é o cliente, vai estar recebendo esses serviços. Então, esse é um critério ao longo do tempo. O outro, segundo critério, é o desempenho por parte da entidade cria ou melhora o ativo que o cliente controla à medida que o ativo é criado ou melhorado. Então, construir um ativo, né, no terreno do cliente. Então, a empresa foi contratada ali para construir um imóvel, então, à medida que ela vai construindo, e aí esse é um ponto também de discussão, né, porque se tem o controle ou não. Mas vamos lá, deixa eu mais para frente. O terceiro critério seria o desempenho por parte da entidade não cria um ativo com uso alternativo para a entidade, e a entidade possui direito executável ao pagamento pelo desempenho concluído até a data presente. Ou seja, a empresa produzir um bem personalizado, né, para outra empresa. Então, a empresa ela tem ela tem o direito de receber, porque ela fez vamos colocar uma camisa, né, com a logotipo da empresa. Então, ela fez para o cliente, então ela tem o direito de receber, porque aquela camisa ali, só o cliente dela que vai poder utilizar, né? Então, nesse caso, também é um critério de transferência ao longo do tempo. Lidiane, se eu puder fazer uma pequena contribuição. Sim. Nessa questão do ativo especializado, por que ela não precisa transferir, né, ou em etapas, o bem para o cliente? Porque é altamente provável, né, que esse cliente seja o único destinatário possível para aquele bem. Então, essa empresa ela não tem possibilidade alguma de vender esse bem para outra pessoa. A única finalidade dela estar construindo aquele bem se não o de entregar para aquele cliente. Por exemplo, né, uma ponte, né, que cliente pode ser o destinatário de uma ponte, se não o governo, né, um governo estadual, municipal. Então, à medida que a empresa vai concluindo as etapas, né, subentende-se que ela já está cumprindo certas satisfações daquele bem que não tem outro destino senão o próprio cliente, não outro cliente, né? Nesse sentido, então, que a norma dá esse benefício, digamos assim, né, essa concessão para que para bens especializados se possa reconhecer, né, mesmo que não haja a entrega do bem, né, ou que o cliente não possa usufruí-lo à medida que a empresa vai performando na construção ou na prestação daquele serviço, né? Exatamente. Pode passar. Então, se um ou mais, né, dos critérios que eu falei anteriormente, dos 3 critérios for atendido, então a entidade ela vai reconhecer a receita ao longo do tempo, né? E aí, através da mensuração do progresso em direção à liquidação completa da obrigação, que seria o POC, né, utilizado aí muito pelas empresas de construção. E aí a mensuração do progresso, ela pode se valer tanto de resultados dos contratos, né, ou seja, as unidades que produzidas, as medições, né, as metas que foram alcançadas, né, as metas intermediárias, ou das entradas ao processo, ou seja, o esforço incorrido para a execução do contrato. Aí seria aí a hora homem, né, que foi utilizado para aquela obra, a máquinas, né, a utilização de máquinas. Então, seria essa daí as entradas que poderiam ser consideradas aí na mensuração. Pode passar. Então, eu falei ao longo do tempo, vou falar um pouco sobre um determinado momento. Então, em determinado momento, também tem alguns indicadores, né? Então, para determinar se vai ser naquele momento específico. Então, há uma obrigação presente de pagar pelo ativo, né? A posse física foi transferida,
a titularidade legal, né? Os riscos e benefícios da propriedade também foram transferidos e o ativo foi aceito. Então, quando atender, esses indicadores, né, eles demonstram aí que o controle foi transferido, né, naquele momento. Então, tem que ser atendidos aí na transferência de um determinado momento específico, né? Pode passar. Se eu puder fazer uma complementação, aproveitando esse slide que você trouxe, Lidiane, perfeito, porque aqui fica claro que a nova norma, ao estabelecer que você reconhece receita ao entregar o bem, né, para o cliente, ou seja, estabelece que a performance ela é executada quando você transfere o bem para o cliente, ela é muito mais abrangente do que você dizer que está transferindo apenas riscos e benefícios, né? Porque ela engloba não só isso, mas uma série de outras características possíveis, né, de entrega desse bem para que se performe as obrigações de desempenho. Exatamente, e aí eu foco no controle, né? Exato. E aí os riscos e benefícios, que antes a gente, igual você bem pontuou, que a gente considerava para estar reconhecendo a receita, ele já vai ser um item do controle, né, de identificação do controle. E o ativo aceita. Então, se o contrato lá falar assim, olha, depois que entregou o ativo, depois de 30 dias, se tiver algum defeito, alguma coisa, então ele também tem que atender todos esses critérios, né? Ele tem que ser aceito. Perfeito. Pode passar. Tá. Agora acho que já é a minha parte, né? Isso. Bom, boa noite. Agradecer aos colegas, ao professor, e espero continuar a apresentação, ao menos no mesmo nível aí de excelência da Lidiane, tá? Bom, vamos falar um pouco dos custos dos contratos, né? Existem basicamente dois tipos de custo, né? Que é os custos incrementais, que a norma considera que são os custos para você obter um contrato com o cliente, né? Por exemplo, né, um custo de corretagem, um custo de comissão, por exemplo, né? Esses custos, eles são reconhecidos como uma despesa, né? A menos que a entidade seja capaz de cobrar aquele custo do cliente, mesmo independente de obter ou não um contrato, tá? Então, se ela for capaz, independente de existir, disso culminar ou não com o contrato, de cobrar aquele valor do cliente, então ela pode reconhecer esse custo como um ativo, tá? Entretanto, tem aqui um expediente prático que é, se esse ativo, né, puder ser apropriado no intervalo de 12 meses ou menos, então ela não precisa reconhecer aquele ativo. Todos os expedientes práticos que eu vou trazer aqui com esse vermelhinho aí é isso, tá? Se for apropriado em 12 meses em até 12 meses, não precisa reconhecer como ativo ou se abre uma exceção para uma divulgação, por exemplo, tá? Aí também tem os custos para cumprir o contrato, né? Que seria o quê? Os custos da mão de obra, da matéria-prima, enfim, todos aqueles custos para performar o contrato, para performar as obrigações de performance. Esses sim viram um ativo, tá? E aí tem aqui algumas condições que a norma traz, que for diretamente atribuído a um contrato específico, né? Então eu consigo identificar que exatamente, né, eu estou cumprindo obrigações de performance de um determinado contrato, contribui para o cumprimento de uma meta de desempenho e espera-se que esse valor seja recuperado, tá? Então, são essas as condições para que se ative uma despesa com o cumprimento de um contrato. Bom, como todo ativo, ele vai sofrer, né, o teste de imparidade, né? Esse teste vai seguir basicamente a avaliação de risco de crédito, né? Se eu espero ou não receber aquele valor. Aliás, se eu estou ou não recebendo, né? Tenho ou não expectativa de receber, se for um valor reconhecido no tempo, por exemplo, o cliente não pagou, eu tenho que reconhecer ali que não estou recebendo, né? Ou uma perda por desvalorização, e essa perda por desvalorização, né, ela pode ser reversível até no limite do valor inicialmente mensurado, tá? Bom,
Temos também as regras de transição, né? O CPC 47 ele entrou em vigor no início de 2018, como bem salientado pela Lidiane. Então, no momento da adoção da norma, as empresas tinham basicamente duas opções, que são as opções trazidas pelo CPC 23, alteração de políticas, né? Que é a retrospectiva integral ou a retrospectiva modificada. Na retrospectiva integral, ela é obrigada a reapresentar todas as demonstrações do período mais antigo abrangido pela publicação, pela demonstração financeira. Então, ela vai aplicar o CPC 47 no ano anterior e no ano atual, e qualquer ajuste, né, decorrente dos efeitos da norma, ela tem que entregar lá no patrimônio líquido, nos lucros acumulados, com data de 1º de janeiro do ano mais antigo, tá? Caso contrário, se ela opte pela retrospectiva modificada, então ela pode apresentar as demonstrações financeiras na norma antiga do ano anterior e fazer ajuste no ano novo, tá? No novo ano, começando então a partir do início do ano 1º de janeiro de 2018. Nesse caso, eu trouxe aqui até um exemplo de publicação nesse sentido. A TIM, ela divulgou, né, que foi feita a retrospectiva modificada, a transição de retrospectiva modificada, e, além disso, mostrou ali uma conciliação. Ela pegou o valor originalmente reportado e fez os ajustes e mostrou como que é o saldo de acordo com o IFRS 15, e nessa ocasião também foi a adoção da norma do IFRS 9. Então, ela já mostrou as alterações e os ajustes dali necessários. Eu deixei mais evidente aqui a linha de ativo contratual, porque também é uma inovação da norma, tá? E no item de contas a receber de clientes, ali eles evidenciam, né, uma perda, né? Ali foi justamente a imparidade por risco de crédito da norma nova IFRS 9, tá? Então, acabei nem evidenciando mais ali. Então, a TIM fez aqui uma exposição adequada, né, da conciliação, né, entre as duas publicações. Bom, a norma também fala da apresentação, né? O que seria uma apresentação? Quando a entidade ela cumpriu com as cláusulas de desempenho, fez a transferência do bem para o cliente, por exemplo, né? Transferiu a posse do bem para o cliente, então ela instantaneamente precisaria reconhecer um ativo contratual, e aí esse ativo contratual é um instrumento financeiro que vai seguir as regras do IFRS 9, né? E precisará excluir qualquer outro valor apresentado como um recebível. Então, aquele ativo relativo àquele contrato, que é o custo para performar o contrato, né, para fazer a entrega das cláusulas de desempenho, ela vai excluir, e esse valor vai se transformar num ativo contratual. Somado também a qualquer outro valor que, porventura, esteja alocado, né, na entrega do cliente, né? Bom, agora para a divulgação. A norma estabelece que a divulgação ela deve se pautar no seguinte, né? Ela tem que fornecer informações suficientes que permitam ao usuário compreender a natureza, o valor, a época e as incertezas, né? A palavra natureza ela é muito abrangente, né? Inclusive, eu interpreto natureza como descrevendo débito, se uma contraprestação, por exemplo, né? Ela é um débito ou um crédito, porque muitas vezes, né? Por conta dessa inovação, que é a contraprestação variável, pode ocorrer da empresa ter um fluxo de ordem negativa. Ela não performou muito bem e vai ter que dar um desconto. Ou, caso contrário, performa muito bem e reconhece lá uma receita adicional. Então, é importante que se deixe claro nas demonstrações financeiras todos esses itens. A norma, ela separa em basicamente 3 grandes grupos, né? Mas eu acabei colocando segmentando em 2, ficando 4 grupos, que são os contratos com os clientes, que a gente vai falar agora. Ela tem que falar também sobre as obrigações de desempenho,
julgamento na aplicação da norma e evidenciar também os ativos, né, aqueles provenientes do custo para performar o contrato. Ela também tem que evidenciar o método de reconhecimento desses ativos, como que ela faz para apropriar, enfim, mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, começando aqui com os contratos com o cliente. Então, ela precisa indicar de forma separada, tá, as receitas dos contratos com o cliente. E ali também deve incluir as perdas por imparidade. Então, ela deve segregar essas receitas de contratos com clientes com o de qualquer outra receita. Depois, né, desagregar a receita por natureza, valor, época e incerteza, bem como os impactos de alterações nas variáveis macroeconômicas sobre esses itens, né? Saldo inicial e final, incluindo receitas apropriadas no intervalo. Confesso aqui que das demonstrações que nós verificamos, a gente não percebe que as empresas divulgam as receitas apropriadas, tá? É muito difícil, na verdade, a gente não achou, e deve ser realmente muito difícil conseguir isso daí, e há uma informação relacionada à incerteza que é muito importante, porque você tinha ali um saldo inicial, e depois tem um outro saldo que pode incluir vendas novas, etc. Então, é importante que você diga o que você apropriou no período, porque pode ter havido devoluções grandes e você nem está sabendo, né? E depois explicar como que a época de satisfação de uma obrigação está relacionado com o recebimento de pagamento, né? Isso daqui, a gente analisou uma empresa de telecomunicação e de construção, e realmente telecomunicação é meio que intuitivo, e as de construção acabam explicando um pouco melhor. Aqui também mais um exemplo, tá? Você me permite? Claro, por favor. Deixa eu voltar. Você volta lá, por favor? Aí, tem algum áudio que você tá... Ah, tá. Alguns desses objetivos, né, Luiz, que você falou, aí até remete os impactos, né, que eu falei lá no início, né, da apresentação. Porque aqui é nítido das informações que eles têm que divulgar, né, as empresas têm que divulgar, tanto qualitativa quanto quantitativa. Então, já vem aí um dos objetivos da norma, que é melhorar exatamente essa divulgação, trazer informações mais detalhadas para o usuário. Só isso, pode prosseguir. Perfeito. Desculpa aí, Lidiane, é porque aqui eu tenho algum defeitinho que se você falar e eu não desligar o microfone, ele dá retorno para você. Perfeito. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma divulgação. Eu vou trazer muitos exemplos eu vou trazer basicamente exemplos da TIM, tá, e da Tecnisa, porque a TIM ela fez muito bem essa parte, tá? Então, aqui o que eles estão identificando? A natureza, né? Se é um serviço faturado, se é uma faturada, se é por uso da rede, enfim. Eles tentaram discriminar o máximo possível aqui ao que se refere àquela receita de contrato com o cliente. Saldo inicial e final, perda por imparidade, o que é para receber no curto prazo, o que para receber no longo prazo. Aqui eles demonstram aqui os vencimentos em 30, 60, 90 dias, e aí relacionando com prazo e incertezas também mais ou menos, né? Uma vez que quanto mais distante no tempo, né, maior o risco de receber esse valor. Mas enfim, fizeram mais ou menos assim que as empresas fazem de modo geral. Aqui, os outros mais dois itens, né, que a empresa ela tem que falar sobre as obrigações de desempenho, então ela tem que descrever os principais itens de desempenho e descrever como é feita a alocação de preço para cada um desses itens, tá? Nesse caso, tem expediente prático, né? Não precisa fazer essa descrição se o contrato for inferior a 12 meses, né, para o reconhecimento da receita. Também um outro item aqui, então, 3 itens já, julgamento na aplicação da norma. Então, como se dá a satisfação de desempenho e o método para reconhecer a receita e explicação do porquê esse método é o melhor, né? É o que melhor representa a dinâmica, né, do negócio. Isso daí, sinceramente, né, eu acho que a Lidiane também vai concordar, ninguém deve abordar, né, porque o método dele é o melhor. Mas é um item que a norma exige que as empresas divulguem, tá? Então, aqui temos um exemplo que é o da TIM.
ela fala qual que é a obrigação de desempenho que ela identificou. Ela identificou duas. Primeiro é a venda e o aluguel dos equipamentos, e depois é a prestação de serviço de telefonia, que é entregar o sinal para o cliente, né? Qual que é o julgamento que ela fez na aplicação da norma? Bom, a TIM, ela antes de adotar o CPC, né, 47, ela reconhecia a receita de venda ou aluguel de equipamentos quando fazia isso, a entrega do equipamento para o cliente, né? Hoje, ela já faz esse reconhecimento quando entrega o equipamento na loja. Então, ela transferiu o equipamento na loja, opa, já reconheço aqui, né, uma receita de venda, provavelmente porque esse equipamento deve sair de graça para o cliente, enfim, não entendi por que ela faz isso, tá? Para mim, até deu uma piorada na forma que ela está fazendo. E aqui ela explicou como que ela faz para determinar o preço, que é basicamente o preço de mercado, né? Que é, como a Lidiane bem disse antes, são aqueles 3 metros ali. Então, ela considera o preço de venda individual e aloca isso nas obrigações de desempenho. A Lidiane trouxe bem aqueles 3 metros, porque nem sempre é fácil você determinar o preço da transação. No caso da TIM é fácil, porque ela comercializa esses bens em separado e ela aloca dessa forma. Aqui, então, o último item, né, que as empresas deveriam evidenciar na hora de fazer a divulgação, que é evidenciar os ativos obtidos dos custos para obter ou para cumprir contratos com clientes, que é aquilo que a gente falou, né, mão de obra ou corretagem, enfim. Então, o que ela tem que dizer? Ela tem que dizer quais os julgamentos feitos para determinar o elo entre o custo e o contrato. Né? Então, se eu reconhecer que tem um custo de mão de obra, por exemplo, né, eu tenho que ter aqui condições de indicar que aquele empregado ali está trabalhando para entregar um determinado contrato para um determinado cliente. Tem que ser capaz de dizer isso, né? De fazer essa identificação. Depois, o método de amortização, né, ou como eu faço a apropriação desse ativo no tempo. E os saldos finais iniciais desses ativos por categoria, né? Tipo de contrato, época, custo, etc. Esse item tem expediente prático, né? Ou seja, se for apropriado em 12 meses, não preciso falar isso daí. Aqui um exemplo de divulgação, então a gente tem a TIM, né? Aí ela diz aqui quais são, falou um pouquinho aqui dos custos para obtenção de contrato, né? Que ela só ativa, né, custos para obtenção de contrato no segmento corporativo. Antes, né, esses itens eram reconhecidos nos intangíveis. Com a adoção da norma, eles passaram esses itens para despesas antecipadas. Então, tem essa rúbrica nova aí. Como resultado dessa alteração, né, teve uma diferença aí que eles precisaram levar para lucros acumulados no valor de 36 milhões, quando da adoção da nova norma em 1º de janeiro, né, que é a retrospectiva modificada. Aqui o exemplo da Tecnisa, fiquei até em dúvida se eu trazia ou não, porque eles fazem uma explicação bem minuciosa, né, de como eles fazem o reconhecimento da receita, que é como a Lidiane bem disse, que é pela POC, né? Então, você tem um orçamento total da obra e você vai reconhecendo à medida que você vai fazendo os custos para implementar as etapas, né? Então, por exemplo, eu tenho a fundação, eu gasto X para fazer a fundação. Esse X, em relação ao orçamento total, é a porcentagem de conclusão. E eles só vão reconhecer as receitas a partir do momento em que não tiver mais a opção de suspender a compra, né? O cliente não tem mais a opção de suspender, então aí eles passam a reconhecer as receitas. E da mesma forma, os custos incorridos os custos incorridos com terreno, qualquer outra coisa, como eles não têm a capacidade de identificar isso com um contrato específico, eles colocam como uma despesa, e aquilo que já está construído, né, já tá, entre aspas, concluído, eles reconhecem a receita quando fazem a venda para o cliente. Então, basicamente, em linhas gerais, peço até desculpa trazer esse textão aí, mas é isso que eles dizem aí em linhas gerais. Bom, a gente traz também alguns estudos, né? Existe uma quantidade grande de estudos, né,
relacionados ao CPC 47, tendo em vista a abrangência dessa norma, né, e do impacto que ela trouxe, né, no reconhecimento das receitas. Aí, como a gente até comentou ali, eu e a Lidiane, praticamente alterou o conceito de receita, né. Então, é abundante o número de pesquisas, né? A gente traz primeiro do Cabri et al., que em 2020, um trabalho recente, mostrou que, esse trabalho, inclusive, o Jomar participou, né? Um comentáriozinho assim, pequeno. Os resultados mostram que nenhuma empresa apresentou uma ampla aderência à norma, né? Por quê? Porque a norma realmente pede muita coisa, tá? Por exemplo, a gente atende anteriormente, deu um destaque, ela tem que dizer porque o método dela é o melhor. Poxa, é muito difícil isso, né? Dentre uma série de alternativas, você indicar que aquele é o melhor. Desse trabalho, inclusive, acabou destacando, né, as demonstrações financeiras da TIM, e eu constatei que realmente são muito boas nessa parte de evidenciação, muito embora, né, não tenham cumprido ainda todos os itens da norma. Depois, tem o trabalho do Kodama, né, recente também, em que ele faz uma avaliação dos impactos do CPC 47 sobre vários indicadores de desempenho, tá? E aí o que a gente vê é que nos setores de construção civil, de construção pesada, enfim, e o que a gente vê é que os índices, né, baseados em lucro, né, em lucro líquido, que seria aí, né, impactado pelo reconhecimento da receita, são os que tiveram as diferenças estatisticamente mais significativas. Muito embora a norma altere questões relacionadas ao reconhecimento dos ativos, né, e também de passivos, o resultado mostrou que as diferenças foram mesmo somente nas receitas, tá? Aqui outro trabalho interessante do Tavares, é um pouquinho mais antigo. Esse trabalho se destaca, né, porque ele, né, deu as exposed drafts de vários setores, né, que foram feitos por IASB, as comment letters por IASB e por FASB, né, e ele percebeu ali uma certa indignação, né, uma certa insatisfação por parte das empresas, principalmente no que se refere às contraprestações variáveis, tá? Para eles era um absurdo, né, esse tipo de coisa, né, para alguns setores, tá? É um absurdo esse tipo de avaliação por parte das empresas, porque o nível de incerteza poderia ser tal que elas não poderiam aplicar o regime de competência. Elas teriam que reconhecer as receitas à medida que fossem recebendo o valor em caixa, dado o elevado nível de incerteza, né? Depois, tem um último trabalho aqui do Silva, que avaliou as notas explicativas, né, no setor de telecomunicação, produtos e material aeronáutico e de defesa, enfim. E o resultado deles é que não houve, né, uma alteração significativa nas notas explicativas das empresas, tá? Com a adoção do CPC 47. De modo geral, o que esses artigos dizem para a gente é que, embora a norma seja ampla, né, a norma altere uma série de coisas, traga uma série de inovações, o impacto nas demonstrações financeiras foi pequeno. Temos aqui 2 artigos internacionais. Esse primeiro, ele avaliou, né, a adoção da norma nas empresas com capital aberto nas bolsas da União Europeia, e ele chega a uma conclusão parecida com o primeiro trabalho, tá? De que as empresas não estão cumprindo integralmente os requisitos da norma do IFRS 15, né? E aí tendo em vista as dificuldades, né, que ela traz. Outro estudo interessante também, que é do Napier, né? Eles avaliaram deixa eu lembrar isso aqui. Esse aqui foi um dos mais interessantes. Fiz até umas anotações aqui. Oi, Lidiane, se puder dar uma mãozinha, eu agradeço. Esse trabalho aqui é muito interessante, porque ele vai avaliar não só IFRS 15, né?
ele traz a discussão de quais os impactos que uma alteração na norma ou uma nova norma, né, implementação de uma nova norma pode trazer para as empresas. E é interessante que ele faz uma pesquisa, né, ele faz uma entrevista com as empresas, acho que contadores também, se eu não me recordo, e ele faz uma avaliação também dos relatórios, né, aí ele une o que tem nos relatórios que foram divulgados dessas empresas, as cartas de comentário e as entrevistas que ele fez com essas pessoas, né? E aí os resultados que ele trouxe é que o impacto da norma foi mínimo para a maioria das empresas, exceto para as de telecomunicações. E aí esse resultado está até em linha daquele primeiro trabalho que se trouxe, né? Que o professor Jomar orientou, que elas, mesmo que seja o impacto foi pouco, mas houve uma melhora na divulgação, né? Talvez uma explicação para isso, Luiz, seja porque a norma é nova ainda, né? E aí, como demanda esse controle muito maior, né, os controles internos muito maior, então as empresas ainda estão trabalhando nisso. E também as empresas, assim, ao meu ver, elas também não divulgam tudo que deveria divulgar, né? Se você for fazer, você não vai encontrar um nível de evidenciação de 100%, você sempre vai encontrar menor, ela vai divulgar aquilo que ela quer divulgar, né? Igual você falou aí a questão do método mais, como é que você falou? O método, eu acho que deveria ser o método mais adequado, né? Não o melhor método, eu acho que isso fica muito subjetivo. Melhor método aos olhos de quem? Por quê? Eu acho que é o método mais adequado que ela deveria escolher. E aí outro achado, né, dessa pesquisa é que as divulgações de modo geral aumentaram, né? E as empresas aproveitaram a oportunidade da IFRS 15 para realizar uma revisão intensiva de seus negócios. Então, aí a gente já ouviu algumas pessoas falarem, até mesmo nos congressos, da mudança do modelo de negócios, né, dessas empresas, para implantar o IFRS 15, né, o CPC 47, né, mesma coisa. Gostaria de complementar alguma coisa? Oi, Lidiane, muito obrigado, tá perdido aqui, mas vai em linha até com o que você tinha dito no começo, né? Essa norma, ela trouxe sim um incremento no nível de divulgação, né? Ela forçou com que as empresas trouxessem um pouco mais de detalhes, né? E como você bem frisou, esse trabalho é interessante porque eles não se limitam às demonstrações financeiras, não se limitam às cartas, eles fazem entrevistas com os gestores, né, com as empresas. Nessas entrevistas, como você bem disse, eles disseram que redesenharam e criaram uma série de contratos, né, para deixar mais evidente a aderência com a norma, né, os itens de desempenho, qual é os direitos de cada uma das partes para evidenciar o compromisso, né, como que se dá a entrega do bem, enfim, esses itens eles aproveitaram a oportunidade para desenvolver melhor os contratos. Depois, indicam aqui também, né, em termos reais de impacto, né, alterações em sistemas, né, implementar o rastreio de transações, né, para poder evidenciar aí as etapas de entregas, né, as etapas de conclusão de cláusulas de desempenho, entrega de desempenho. Então, o que esse trabalho mostra para a gente na prática muito embora as demonstrações financeiras não evidenciem o impacto da norma, de fato ela trouxe impacto sim, mas impactos reais para as empresas, né? Na medida em que elas têm o trabalho jurídico de rever contratos, enfim. Então, esse trabalho, esse impacto ficou muito escondido, né? Ficou muito internalizado nas empresas, não ficou aparente, tá bom? Por isso que ele é interessante, inclusive esse trabalho foi uma recomendação da Lidiane, excelente. Agora, aspectos tributários, volta para você, Lidiane. Ok, obrigada. Vamos lá. Os aspectos tributários, né, nós já estamos frisando aí ao longo da apresentação das mudanças, né, na empresa, inclusive trabalhista também, e aí a Receita Federal, ela divulgou, né, uma instrução normativa 1771 de 2017, ela foi divulgada em dezembro, né, de 2017,
e ela optou pela neutralidade tributária, né, em relação a essas mudanças aí do CPC 47. Então, ela coloca o seguinte, que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, né, que adotar o procedimento contábil relacionado aos itens 1 a 3, que aí ela fala lá da contraprestação variável, né, ela menciona a contraprestação variável, as reavaliações, né, a possibilidade de não recebimento, a devolução, esses aspectos, né, que mudaram em relação à receita que veio com o CPC 47. Então, ela enumera esses itens lá entre o 1 e o 3. E aí ela fala que, para cada operação e em cada período de apuração, a diferença entre a receita que teria sido reconhecida e mensurada, conforme a legislação tributária e os critérios contábeis anteriores, e a receita reconhecida e mensurada conforme o CPC 47, ela vai ter que calcular, né, a diferença. Só que, em outras palavras, é o seguinte, não mudou nada, né? Ela não vai, ela simplesmente falou, ok, empresa, você vai atender o CPC 47, né, seus procedimentos contábeis, seus lançamentos contábeis, seus princípios, porém, para efeitos tributários, vai continuar, você vai fazer um outro controle, então a empresa vai ter 2 controles. Para mim, não, ao meu ver, não mudou muita coisa, porque o lucro real, ele já necessita de controles maiores dentro da empresa, né, e separado, né, o controle contábil do controle tributário. Principalmente aí por causa das adições, né, das exclusões, parte A, parte B, então eu acho que, na verdade, na prática não mudou muita coisa. Pode mudar, pode passar. E aí, né, mais uma vez, as mudanças elas não se restringem apenas aos aspectos contábeis, né, contudo, a norma tributária, ela como é mais rígida, né, então, ela é mais rígida quanto aos objetivos para reconhecimento de uma receita tributária. Então, ela não considerou aí as mudanças vindas com o CPC 47. Então, ela vai orientar, né, o uso de outras contas de controle interno, né, a fim de realizar uma conciliação entre os valores registrados para fins fiscais e os valores evidenciados, né, como receita para fins contábeis. Então, né, na prática não mudou, não. Pode passar. E a aplicação nas pequenas e médias empresas. Então, tudo que nós passamos aqui, né, ao longo da apresentação, em termos gerais, né, todos esses conceitos eles são aplicáveis, né, às entidades de pequeno e médio porte. Contudo, se nós observarmos aí o pronunciamento técnico, né, dessas empresas, ela vai determinar, né, a utilização do método de reconhecimento de receitas com base ao percentual de conclusão, que é o POC, né? Então, ela vai ser mais prática, vai ser só isso. Ele não tem o uso daqueles outros métodos. Esse grupo de empresas vai precisar usar os outros métodos, né? Mais subjetivos. E aí, aqui fica um ponto de discussão, né? Que nós já falamos ao longo da apresentação, que é a transferência do controle, né? Será que o POC realmente tem essa transferência de controle? Será que se aplica? Então, é uma sugestão. Pode passar. Essa parte aqui, continuando então, obrigado, Lidiane. A gente levantou aqui as principais diferenças no CPC 47 do IFRS 15, aqui, para ser sincero, foi uma análise bem simples, coloquei as normas uma do lado da outra e fui vendo o que é de diferente ali, né? Primeiro, regras de transição, né? Me parece que o CPC 13 abre uma série de alternativas para as empresas fazerem as transições, né? Principalmente porque a adoção do IFRS 47, do IFRS 15 veio em conjunto com o IFRS 9. Então, para muitas empresas, né, elevaria sobremaneira o custo das publicações e poderia até inviabilizar ou atrasar isso. Então, o CPC 13, ele traz aí algumas concessões, alguns itens, né, para poder, em muitos casos, viabilizar a publicação das empresas. Uma segunda diferença são as expressões obrigações de desempenho, a expressão obrigação de desempenho, que foi alterada por obrigação de performance, tá?
Muito provavelmente porque a primeira era uma tradução literal, né, da expressão performance obligation. Então, como era uma tradução literal, praticamente, né, pode ser que alguns usuários não viam sentido e aí resolveu-se mudar, não vi outra razão, né, melhor para essa alteração. Uma diferença também, né, do CPC 47 para o IFRS 15 é que o CPC 47 não permite um expediente prático disponível no IFRS 15, que é aquela questão dos itens de financiamento. A Lidiane disse que é preciso avaliar, né, os itens de se existe componente de financiamento significativo, né, e aí se existe, a entidade precisa fazer o ajuste ali, né, achar uma taxa de juros, enfim. No caso, esse item, ele no IFRS 15, se o contrato for inferior a menos de 12 meses, foi inferior a 12 meses, né, a empresa não precisa fazer esse cálculo. Mas o CPC 47 eliminou esse item, sinceramente não saberia indicar o porquê. Então essas são basicamente as diferenças entre os dois, tá? Que identificamos. Bom, agora a gente vai para as considerações finais. A gente trouxe aqui, então, alguns itens de reflexão, né, que podem servir de base para o nosso debate, mas, é claro, fiquem à vontade para trazer qualquer assunto. Esses aqui são mais para dar um norte, né, caso seja necessário alguma inspiração, né. Então, o primeiro item que a gente indica aqui é, uma vez que a norma cria, né, um modelo único para reconhecimento de receita de contrato com o cliente e traz à tona os conceitos novos, né, inovadores, como contraprestação esperada, né, como a gente bem disse, a receita não é o valor que está na nota fiscal, né, é o valor que você espera receber, né, e a Lidiane bem trouxe. Para fins fiscais, então, é diferente, porque você vai pagar imposto sobre o valor da nota, mas quando você for reconhecer lá como receita, vai ser o valor esperado, né? Contraprestação variável, né? Também outra inovação da norma. Eu tenho que trazer, né, para dentro da minha receita, no meu reconhecimento de receita, qualquer outra circunstância que pode afetar o valor daquele item, tanto para cima quanto para baixo, né? E tendo em vista que ela traz esses dois conceitos, a gente pode dizer, né, que ela alterou o conceito pré-existente de receita, né? A gente quer trazer isso, né? E aí o contraponto é justamente o que a própria Receita Federal tributa, né? Depois, muitos artigos nacionais indicam que a nova norma não teve nenhum efeito relevante sobre os valores reportados ou divulgados para o exercício corrente anterior, né? Quais as razões de um impacto pouco significativo de uma norma tão abrangente, né? A gente dá até uma pista aqui. Será que é porque, primeiro, ela substituiu um número grande de normas, né? E ela é baseada em princípios, né? Ela foi feita em conjunto, né, com o FASB. Então, empresas americanas, empresas europeias aderiram a ela, empresas americanas e do resto do mundo aderiram a ela. Então, ela é naturalmente mais abrangente. E será que foi isso, então, que facilitou? E aí, até trazendo aqui, o fato da norma ser baseada em princípios pode ter facilitado sua adesão? E, por último, né, o método de reconhecimento da receita via POC é adequado, uma vez que a norma indica explicitamente a transferência de controle ou a ocorrência de entrega e consumo simultâneo dos benefícios gerados pelo desempenho da entidade. Então, assim, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, né? A norma, ela indica que se um bem, né, se você reconhece a receita ao longo do tempo, né, você tem aquelas 3 regrinhas que a Lidiane trouxe, né? Ou é um bem muito específico, ou é um bem em que o usuário recebe e consome simultaneamente, como um sinal de telefone, por exemplo, né, um sinal celular. Ou tem um outro item também, Lidiane, qual que era o item do meio que eu esqueci? Mas que não dá para, mas eu lembro também que não dava para encaixar no item da POC, né?
porque era uma melhoria, né? Uma melhoria num terreno que já é do cliente, por exemplo, né? Então, a entidade ela está fazendo uma melhoria, embora ela não faça a entrega do bem, né? Embora ela esteja trabalhando em etapas, esse bem já é do cliente, né? Embora ele não usufrua em separado, por exemplo, do piso, da parede, não sei o quê, a empresa pode reconhecer na receita por etapas, né? Mas no caso da construção civil, por exemplo, é esse o caso? O bem, o terreno é do cliente? Não, né? O terreno é de um conjunto de pessoas, enfim, contratos diferentes, algumas unidades vendidas, outras não. A Lidiane bem trouxe também, né? Tem aqueles métodos de entrada e saída para reconhecimento da receita, né? O item a norma lá nas orientações de aplicação no item B15 traz ali como são os métodos de entrada e saída. E me parece, né, que da forma como está colocado ali, que o POC seria uma saída viável para essas empresas. Embora a letra da norma não deixa isso muito claro. Então, é um item interessante a ser debatido também em sala de aula, muito embora a gente tenha só pincelado aqui, mas a gente também não quis entrar em aspectos muito específicos de setor, tá? Então, é basicamente isso, as referências, e Lidiane, quer fazer alguma consideração? Não, tá tranquilo, vamos aguardar os colegas na segunda-feira, né, para o debate. Perfeito, então... É isso, só agradecer. Maravilha, agradeço a todos também e esperamos até segunda-feira no nosso debate. Muito obrigado.